Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fantasy Portugal. Hoje vamos olhar para a terceira jornada da Liga Portuguesa, ver a equipa da semana, ver cada jogo individualmente e depois vamos olhar também à minha equipa. Finalmente olharemos também para os meus planos para a quarta jornada, de forma relativamente detalhada, ainda que durante a semana eu vou tentar fazer um vídeo com os meus jogadores preferidos para cada faixa de preço, de cada clube, de cada posição, quais é que são os meus planos estrategicamente a nível de usar bónus, e daí também estar a gravar este vídeo no domingo já, para ter mais algum tempo. Portanto, os resultados do Estrela e do Alverca ainda não se vão refletir na equipa da semana, e eu também não vou falar sobre esse jogo, obviamente. Vamos começar então por olhar à equipa da semana. O 11 da jornada é composto por Karevic e Real P, ambos com clean sheet, num jogo em que até foram inferiores ao Gil. O Karevic, por exemplo, tem 4 pontos por defesas, o Real P tem 2 pontos de bónus defensivo. Temos ainda Dedic, que assistiu, o Alberto Costa, que assistiu 2 vezes, o Neuan Pérez, que marcou um golo. Depois no meio campo temos o Arjons, que penso ter-se estreado a marcar este ano, pelo menos no campeonato. Teve ainda um ponto de bónus ofensivo. O Borja Sainz, Bizou, na ausência do Samu. O Pote decidiu o jogo do Sporting, foi claramente o jogador da jornada, 3 golos e uma assistência. O Suárez, apesar de não ter marcado no jogo do Sporting, conseguiu as assistências. Temos depois o Schettino, que resolveu o jogo para o Moreirense com um bis no início da segunda parte, e ainda o Clayton, que esteve envolvido em 3 golos, com 2 golos e uma assistência. Basicamente esteve envolvido em todos os golos do Rio Ave e conseguiu também 2 pontos de bónus ofensivo. Poderiam estar ainda neste 11 o Fontan, que marcou um golo, o Inácio, que fez uma assistência, e o Rafael Barbosa, que marcou e assistiu. Acabou por sair muito cedo, então estes 3 jogadores fizeram 8 pontos. O Rafael Barbosa, com algum azar, se calhar porque poderia ter ficado mais tempo em campo. Vamos olhar às notas e a cada jogo individualmente. Esta jornada começou no sábado com um jogo transmitido em canal aberto pela primeira vez em 15 anos. Esse jogo foi o Moreirense Vitória. Jogo que o Vitória entrou melhor, mas nunca conseguiu criar muito perigo para a baliza do Moreirense, e o Moreirense acabou por lhes devolver o favor na segunda parte, mas criaram bastante perigo e marcaram 2 golos logo a abrir a segunda parte. O Schettino marca aos 47 e aos 49 e resolve o jogo, basicamente. É claramente o destaque do jogo para mim. Deixar uma nota, se calhar, sobre o Afonso Assis, que entrou ao intervalo e fez uma exibição competente. Penso que seja o segundo jogo na Liga, eu já tinha feito alguns minutos o ano passado. Fez um jogo muito competente e acredito que possa vir ganhar lugar nesta equipa mais para o final da época. No Vitória, honestamente, o Vitória até, eu diria que teve, se calhar, mais tempo no meio campo do Moreirense, mas criaram mesmo muito pouco. O jogador mais perigoso talvez tenha sido mesmo o Tiago Silva, como já é costume. Um bocadinho mais tarde tivemos o Nacional a receber o Sporting na Choupana, num jogo que entraram praticamente a vencer ao marcar um golo de canto aos 3 minutos. O Sporting a partir daí controla o jogo todo. O Nacional ainda tem um expulso aos 37 minutos por segundo amarelo. O segundo amarelo é bem mostrado, sem dúvida. O primeiro, se calhar, é um bocadinho duro para o jogador, mas o jogador sabia que estava amarelado quando leva ao vermelho. O Sporting teve alguma dificuldade para desbloquear o Nacional e marcar aquele primeiro gol.
O primeiro golo acaba por surgir apenas aos 52 minutos por parte do Pote, uma boa finalização perto da marca de penalti e continua a dominar o jogo, a fazer por marcar. O Pote acaba por marcar um golo de fora da área e depois o Arder, que tinha entrado para o lugar do Soares, marca o terceiro golo e o Pote ainda finaliza o jogo com o 4-1. O Pote acabou por fazer 3 golos e uma assistência neste jogo, ele dominou completamente o jogo. O Soares, apesar de não ter marcado, até acabou envolvido em 2 golos com 2 assistências, portanto não foi necessariamente um dia mau. Vitória completamente merecida do Sporting. Ao início da noite, o Benfica recebe o Tondela no Estádio da Luz, num jogo que domina praticamente do início ao fim. O Benfica voltou a jogar em 4-4-2, rodou um bocadinho a equipa, entrou o Samuel Soares, o Rafa Obrador e o Tomás Araújo. O maior destaque do jogo, para mim, é a dinâmica do lado direito do Benfica com o Dedic e Aurnes, a quantidade de overlaps do Dedic e o Aurnes a descair um bocadinho mais para o meio. O Ivanovic voltou a marcar, o Prestiani entrou para marcar, o Aktürkoğlu também acabou por entrar. Parece que vai mesmo ficar no Benfica. Mais uma vitória merecida por parte de um grande. Não houve muita história neste jogo. Ainda à mesma hora, o Arouca recebeu o Rio Ave no seu estádio e tivemos um jogo que acabou 3-3. Devido a este resultado, obviamente que os destaques têm que ir para o ataque. Temos o Clayton com 2 golos e uma assistência. O André Luiz conseguiu assistir também, ele tem estado bastante envolvido no ataque do Rio Ave. A frente do ataque do Arouca acaba por envolver praticamente toda nos golos. Temos o Joara com um golo, o Treza também e o Yun Juli com uma assistência. O Treza acabou por marcar de cabeça, se calhar não seria algo que esperamos dele. O Fontan acaba por marcar numa boa finalização, numa sobra depois de um canto. Foi um jogo, como tinha dito, se calhar um bocadinho pesado para as defesas. Não foram criadas essas oportunidades todas que justifiquem este resultado. Ainda assim, o empate parece-me justo para o que se viu entre estas duas equipas. O início de domingo traz-nos um Famalicão Gil Vicente que me surpreendeu pela positiva do lado do Gil Vicente. O Gil Vicente tem jogado um bom futebol, é uma equipa que eu tenho acompanhado bastante, mas eu estava à espera que o Famalicão lhes criasse mais oportunidades. Na realidade foi precisamente o contrário. O jogador do jogo acaba por ser o Karevic, que faz 8 defesas. E portanto por aqui dá para perceber, o guarda-redes do Gil fez 3 defesas, o Karevic faz 8. Os golos esperados também, o Gil com mais posse de bola. Foi um jogo que o Gil provavelmente merecia ganhar. Fizeram um jogo muito, muito competente. Novamente destaque para o Luís Esteves, que está em tudo o que o Gil Vicente queria. Do lado do Famalicão, destaque se calhar para o Karevic, que fez a exibição que fez, e no geral para a defesa. O Famalicão até agora ainda não sofreu nenhum golo na Liga, de facto, portanto esta defesa tem-se mostrado bastante sólida. Infelizmente o Rafa Soares saiu lesionado ao intervalo, portanto se o tiverem na equipa tenham cuidado com essa situação. Ao final da tarde de domingo, o Porto recebeu o Casa Pia no Dragão e dominou o jogo, não há outra forma de o dizer. Marcou aos 20 minutos, 25, 40, vai para o intervalo a ganhar 3-0, faz o 4-0 na segunda parte. Foi um jogo completamente dominado pelo Porto, tanto que o primeiro remate do Casa Pia chegou aos 57 minutos do jogo. O primeiro remate na área do Porto foi aos 66 minutos. Um jogo completamente dominado pelo Porto. O Borja Sainz acaba por ser o destaque com um bicho, esteve bastante envolvido no ataque. O Willian Gomes entra para substituir o PP, que teve um problema, teve uma lesão ocular, e justifica a aposta, acaba por marcar um golo. Mais um bom jogo do Froholt. Do lado do Casa Pia,
não tenho muito a dizer. É sempre difícil ir jogar ao Dragão e para uma equipa com estes recursos ainda mais. Mais uma vitória completamente justificada por parte de um grande esta jornada. No final de domingo, o Braga recebeu o AVS em casa e foi um jogo em que o Braga começou com algum domínio, acabam por abrir o marcador de penalti. O Arouca faz 2 golos no final da primeira parte, um dos golos talvez com alguma sorte. Foram praticamente as 2 únicas oportunidades que tiveram. Eles acabam por fazer apenas 4 remates o jogo inteiro. Ao ver-se a ganhar, o AVS fez um jogo muito negativo, muito anti-jogo, baixaram muitas linhas. O Braga continua a carregar, só conseguiram chegar ao golo aos 87 minutos por parte do Fran Navarro. É um jogo que o Braga provavelmente merecia ganhar pelo futebol jogado, mas o AVS fez o jogo que tinha que fazer. Viu-se a ganhar e depois acabou por proteger o resultado. O destaque talvez seja a estreia do Diogo Spencer. Ele chega emprestado do Benfica e chega logo para titular, portanto pode ser um jogador para ter em olho. O Zalazar fez o seu gol de penalti, o Fran Navarro entra para marcar. Destaque também para o Leonardo Lelo, que volta a assistir um gol, e basicamente foi esta a terceira jornada, tendo em conta que o Estrela só recebe o Alverca amanhã e que o Estoril só joga com o Santa Clara durante a primeira paragem para seleções. O Sporting sai desta jornada com 9 pontos, assim como o Porto e o Moreirense. O Benfica ainda só tem vitórias também, mas tem um jogo em atraso com o Rio Ave. Vai-se jogar no que será a jornada 6 da Fantasy e, portanto, está aqui um bocadinho abaixo. Finalmente, sobre a minha equipa, voltamos a fazer mais pontos do que a média. Não acredito que o jogo do Estrela com o Alverca venha a mudar isso. Tendo em conta a percentagem de escolhas destes jogadores. Inclusive eu tenho ainda um jogador que vai jogar, o Bernardo Chapo, e tenho também 2 pontos a entrarem do banco pelo PP. O PP acabou por não jogar devido a uma lesão ocular. Ele foi o jogador que eu tinha escolhido para substituir o Horta, que se aleijou na Liga Europa, e acabaram os dois por não jogar esta jornada. O Arnicek foi a minha escolha, tem sido sempre. Não foi um jogo em que o AVS tenha criado particular perigo, infelizmente acabaram por sofrer 2 golos. O Alberto Costa e o Dedic estão os dois na equipa da jornada, portanto não há muito a dizer. Eu acho que vou manter estes 2 jogadores para a jornada 4. O Ricardo Mangas, apesar de não ter conseguido desta vez assistir, acabou por fazer pontos de bónus ofensivos e defensivos. Levou também um amarelo que lhe baixou a pontuação para 3 pontos. O Gustavo Sá, apesar do seu ponto de bónus ofensivo, teve num jogo em que a sua equipa não criou tanto como o Gil Vicente, e parcialmente é culpa dele, porque ele é o talismã da equipa. Eu diria que ele e o Sorriso têm sido os 2 jogadores que têm criado mais naquela equipa. Infelizmente o Tencão não esteve envolvido em nenhum dos golos do Sporting, apesar do 4-1. Já o Soares, que foi o meu capitão, conseguiu 2 assistências, e o Ivanovic marcou um gol. O De Jong também não conseguiu qualquer gol num jogo em que o Porto ganha 4-0. Foi trazido para substituir o Samu. No banco acabei por colocar o Fukui mais por uma questão do jogo que tinha, isto porque o Vitória jogava fora contra o Moreirense e acabaram mesmo por perder o jogo. Acabaram por fazer os mesmos pontos, mas o Fukui vai entrar para o lugar do PP. Vamos, se calhar, olhar para o que eu penso fazer na próxima jornada. Esta será provavelmente a equipa que eu vou
levar para a quarta jornada. Tenho o António Machado e o João Valido pelo seu preço, simplesmente. A minha ideia é praticamente que eles passem a temporada inteira no banco. O António Machado, na realidade, nem joga, ele tem 0 pontos até agora. O João Valido joga e pode ser que tenha algum encontro favorável numa jornada em que o Ornicek não, mas é algo que ainda vou ver. Vou comparar com o guarda-redes do Tondela e ver se faz sentido alguma jornada em que o Braga jogue contra um dos grandes e possivelmente o Aroca ou o Tondela tenham uma jornada favorável. Depois, na defesa, tenho o Dedic e o Alberto Costa, que dificilmente vão sair daqui. Tenho considerado o Leonardo Lelo em vez do Alberto Costa, possivelmente, até em vez do Bernardo Chapo, utilizando aqui o Leonardo Lelo e trocando o Schettino para o Maresi, mas ainda não tomei esta decisão. Depois, também tenho pensado no Benaíssa, porque o Casa Pia já jogou contra o Sporting e o Porto e portanto só lhes falta jogar contra o Benfica dos três grandes nas próximas 15 jornadas, portanto pode ser aqui um jogador a ter em conta. No meio campo, a minha ideia para já será algo deste género. Arnes, Ricardo Horta, Trincão, Begraoui, António Machado. A escolha do Pedro Carvalho e do Begraoui, o Begraoui tem mais justificações para além dessas, e mesmo o próprio Pedro Carvalho, porque ele tem feito jogos em que está bastante envolvido na equipa do Estoril. O Begraoui está a jogar a ponta de lança e custa 5,5 milhões. E a quarta jornada vai começar com uma dupla jornada. O Estoril recebe ou vai a Tondela e depois recebe o Santa Clara. Portanto, parece-me razoável começar com 2 jogadores do Estoril, até aconselhável, e possivelmente até algum jogador do Santa Clara. Mas estes 2 para já são os que eu considero que deverão fazer parte da minha equipa. Depois, o Arnes, o motivo é principalmente o facto de eu achar que ele tem os minutos bastante assegurados. O Ricardo Horta e o Trincão pela influência ofensiva que tem. O Pote obviamente também a tem, mas custa 12 milhões. E honestamente eu não sei se o Trincão vale 11 milhões e meio quando um jogador como o PP custa menos de 3 milhões, que me pode dar alguma liberdade para fazer outras coisas com a equipa, mas para já vou jogar pela segurança do Trincão. O PP está lesionado até. Considero também possivelmente trocar o Arnes pelo Froholt e o Ivanovic pelo Samu, quando o Samu regressar, porque vou precisar desbloquear algum orçamento. Depende também se escolho o Lelo ou não, porque se tiver 3 defesas de 4, na realidade até tenho dinheiro para trocar o Ivanovic diretamente pelo Samu. O Ivanovic está aqui porque, para além de fazer parte do ataque do Benfica, tem marcado bastantes golos, tem estado bastante envolvido e é mais barato do que o Pavlidis. O Suárez é a única escolha que tem qualquer lógica no Sporting. Provável que o Arder saia ainda. E depois, nos avançados, acabei por escolher o Schettino pelo que tem feito. O Clayton existem alguns rumores que o Clayton possa ir para o Sporting, o que não seria muito bom para ele, porque passaria a ser o suplente. E pensei também no Maresi, a 5 milhões, titular do Alverca, no Miro, que é titular do Tondela. Ainda vou olhar com mais cuidado para a próxima jornada, não considerem isto a minha equipa final. Outras notas que vou ter em consideração para isso são que provavelmente vou utilizar o bónus Heróis Emprestados na jornada 6, quando o Benfica joga com AVS e Rio Ave numa única jornada. E provavelmente vou acabar por trazer o máximo de jogadores do Benfica possível
ou possíveis para essa jornada, o que também foi um dos motivos que me levou a selecionar o Alberto Costa em vez do Ricardo Mangas, porque o Ricardo Mangas vai jogar agora com o Porto, vai jogar na jornada 8 com o Braga e em alguma altura é provável que o Maxi Araújo volte, possivelmente até para esta jornada já com o Famalicão, então não faz muito sentido escolher o Ricardo Mangas a planear já uma transferência. Ele vai jogar com o Porto, paragem de seleções, Famalicão fora, que não é necessariamente um jogo fácil sequer. O que já pensei fazer também foi utilizar o Rui Silva e depois, em vez do Arnichek, ter o Leonardo Lella a cobrir a defesa do Braga. Outros jogadores que eu tenho na minha lista de observação são o Sequeira, do Casa Pia, novamente pelo mesmo motivo que o Benaíssa, porque já jogaram com os dois grandes e na realidade até é um guarda-redes bastante barato. O Dinis Pinto do Moreirense, que parece estar em grande forma, tanto o clube como o Dinis. O Conan do Gil Vicente, 4 milhões, completo todos os minutos e já tem 27 contribuições defensivas, com 2 jogos a atingir o ponto bónus. O Miguel Nóbrega, que está na equipa, o Devonish já falámos um bocadinho antes. A nível de meio campo tenho ainda o Luís Esteves, que me tem impressionado em todos os jogos praticamente. O Guitânio e o Begraoui, por motivos semelhantes, muito envolvidos no ataque e vão ter dupla jornada. O Livolan, que eu acho que tem jogado bastante bem, e o Sorriso, que tem sido uma das peças-chave do Famalicão, assim como o Gustavo Sá. Já os avançados têm depois aqui o Schettino e o Clayton. Vou tentar adicionar mais alguns jogadores, ver jogadores que possam ser interessantes, que possam estar debaixo do radar. Alguns destes possivelmente já estão um bocadinho debaixo do radar, por exemplo, o Bernardo Chapo tem 0.6, o Tiago Manso interessou-me pela influência que parece ter no Tondela. Temos aqui o Livolante com 0.5, o próprio Luís Esteves tem menos de 3%. Vou tentar encontrar aqui mais algumas pérolas destas. Por hoje é tudo. Vou durante a semana fazer um vídeo relativamente à Premier League, pelo menos vou tentar fazer 2, mas esta semana vou-me tentar mesmo focar em trazer-vos o máximo de valor possível para a quarta jornada. Se gostaram deste vídeo, sigam-me nas redes sociais, deem like, subscrevam o canal, especialmente se quiserem ver o próximo vídeo com toda esta informação para a jornada 4. E muito obrigado por terem assistido ao vídeo, espero que tenham uma boa semana. Obrigado.